Os gráficos usam muitos elementos para representar as informações e o interessante é que podemos arrumá-los como desejamos. Vamos agora conhecer então as partes do gráfico: títulos, eixos, categorias e legendas. Gente, esta aqui é a lista dos elementos do gráfico: título do gráfico, título dos eixos, eixos, área de plotagem, série de dados, rótulo da série, legenda e linha de grade. Nós vamos ver cada um desses elementos. O que eu quero chamar a atenção é que para identificar um elemento no gráfico, basta você colocar o mouse em cima que ele te dá o nome, ó, área de plotagem. E aqui, por exemplo, ó, série de dados, legenda, legenda, tá ok? Eu tenho aqui dois gráficos, que é o de barras, que é este, e o de colunas, que é este. Os dois gráficos eles têm características semelhantes em relação a elementos. Então vamos lá. A área do gráfico é o contorno principal aqui. Quando você clica, ó, área do gráfico. Título do gráfico é esse elemento aqui, tá? Dá o nome ao gráfico. Título dos eixos, então é aqui, anos e alunos. Então eu tenho dois eixos, né, um na horizontal e um na vertical, onde as informações se cruzam e eu tenho um título para esse eixo. O eixo é aqui o valor propriamente dito, então o eixo dos valores, e aqui o eixo das categorias. Área de plotagem. Área de plotagem é esta área aqui, ó, que é a área, quando eu seleciono a área verde, que faz a leitura da tabela. Então é a região do gráfico onde está ocorrendo a leitura da minha tabela. Série de dados é aqui, idade, é o azul, tá? que representa aqui a idade para cada aluno na tabela e aqui a coluna para cada aluno, a coluna azul conforme a legenda. Rótulo da série é esse númerozinho dentro aqui da coluna. Como o nome diz, rótulo, né, dá o nome. Legenda, ele dá uma identificação da série. Então, idade em azul, que significa que a coluna azul para Tamires é a idade. E a linha de grade é esta linha aqui, vermelha, que ajuda na leitura da tabela. Então, esse 11, olhando aqui, eu venho pela linha vermelha, eu sei que está próximo ao 10. Então, né, como eu tenho o rótulo, ele auxilia na leitura da tabela. Esses são os principais elementos. Então, agora aqui ao lado nós observamos o gráfico de barras com características semelhantes ao de colunas. E clicando aqui na planilha 2, onde eu já tenho preparado, eu tenho outros dois tipos de gráfico, o de pizza e o de linha. E observem os elementos. Ó. No gráfico de pizza nós temos o título, a área do gráfico geral, nós temos aqui a série de dados, né? Nós temos o rótulo de dados e a legenda. Aqui no gráfico de linha nós temos então o eixo dos valores, o eixo das categorias. Nós temos as linhas de grade bem em destaque. Aqui nós temos uma linha chamada linha de projeção, que é particular deste gráfico. Então, retornando lá à planilha 1, onde eu tenho meus dois gráficos, né, eu quero mostrar para vocês como as duas maneiras principais de formatar os elementos. Estou selecionando aqui o título do primeiro gráfico. A primeira maneira é assim. Como é letra, eu posso trabalhar diretamente aqui nas configurações de letra. Tamanho de letra, né, pode observar. Tipo de letra, cor, eu vou mudar a cor aqui. Na sequência eu venho em formatar, nas ferramentas do gráfico, e posso escolher aqui algumas possibilidades. Ó. Algumas aparências prontas, efeitos de preenchimento aqui para a forma. Aqui um word art. Então essa é uma das maneiras de formatação. A outra maneira, selecionando o outro item aqui, é seleciono, venho em ferramentas do gráfico e formatar e vou lá no formatar seleção do próprio ferramentas do gráfico. Nessa janela eu tenho todos os elementos, ó, preenchimento. Então alguns efeitos aqui de preenchimento, eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, qualquer um desses. Borda, estilo da borda, eu vou aqui direto no efeito 3D e vou escolher aqui um elemento. Então, olha só, dando fechar, o que ocorre? Ele aplica as configurações.
Então, desta forma, a gente tem a possibilidade de personalizar o gráfico conforme o meu desejo. Tá ok?